dizimista eu sou, você é dizimista eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista eu sou, você é dizimista eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Olá, você que nos acompanha por meio deste nosso canal. A pedido de alguns amigos, também a pedido do movimento Mães que Oram pelos Filhos, aqui da paróquia São João Batista, na cidade de Laranjal Paulista, eu preparei um brevíssimo material sobre dízimo. Como entender o dízimo, o que a igreja orienta sobre essa prática, quais são as referências mínimas do dízimo na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, e como agir para que também a gente haja de acordo com as orientações que a igreja nos dá. E não apenas por ouvirmos uma pessoa ou outra falando isso ou aquilo. Bom, primeiro ponto, nós devemos lembrar que de fato no Antigo Testamento há a menção sobre a prática do dízimo. O dízimo como a 10ª parte da colheita, do rebanho, dos frutos da terra e etc., de todo o trabalho. A pessoa, então, ela dispunha desses 10% para a ajuda do templo, a ajuda também dos necessitados, para o custeio daquilo que eram as coisas sagradas. Essa prática, basta lembrarmos da tribo de Levi, onde as outras 11 tribos precisavam custear a tribo de Levi, que era responsável apenas pelo culto. Isso no Antigo Testamento. Quando nós pegamos a Bíblia, no Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma referência ao dízimo. Jesus nunca disse, dê o dízimo, pague o dízimo é uma obrigação daqueles que me seguem. Isso nós não encontramos nos lábios de Jesus e também nós não encontramos no Novo Testamento como uma prática da igreja. Nós sim encontramos, por meio do apóstolo Paulo, a afirmação de que os cristãos, os seguidores de Cristo, aqueles que se colocam no caminho de Cristo, devem ajudar a igreja com os seus bens, devem dispor dos seus bens, dispor daquilo que possuem para a ajuda, o sustento da igreja. Então, nós encontramos essa prática da ajuda à igreja, mas nós não encontramos no Novo Testamento, nós não encontramos na prática apostólica, nós não encontramos na igreja nascente essa fixação de uma taxa de 10%. Isso é importante destacar. Então, primeiro ponto, dízimo, 10%, nós encontramos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós não encontramos um valor definido de 10%, de X%, mas sim os cristãos, aqueles que seguem o Cristo, os membros da comunidade cristã, devem ajudar a igreja em todas as suas necessidades. Depois, o que diz o Catecismo da Igreja Católica a esse respeito? Nós fomos formados na nossa catequese, e aqui nós não vamos dispor de juízo de valor, catequese boa ou catequese ruim, mas nós aprendemos que um dos mandamentos, o 5º mandamento da igreja, é dar o dízimo. Bom, será que é isso mesmo? Se nós pegamos o Catecismo da Igreja Católica no número 2043, lá, você pode conferir no seu catecismo também, lá está escrito o seguinte: o 5º mandamento, abre parênteses, ajudar a igreja em suas necessidades, fecha parênteses, recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Ou seja, o 5º mandamento da igreja não diz que devemos dar o dízimo, dar 10%, não fixa uma taxa, mas ele vai dizer que deve ser dada a ajuda à igreja dentro das suas possibilidades. Uma coisa é cruzar os braços e agir com indiferença. Bom, eu não tenho nada a ver com a igreja, não vou ajudar a igreja, não devo me preocupar com isso, eu vou lá, participo dos sacramentos, participo da vida da igreja, mas não me comprometo com ela. Ou seja, eu não me sinto membro dessa família, cruzo os braços e apenas frequento alguns dos sacramentos
e não me comprometo com ela. Outra coisa é a pessoa dar um valor X ou um valor Y de acordo com a sua possibilidade. Se a pessoa pode dar 10%, dê 10%. Se a pessoa pode dar menos, dê menos. Se a pessoa pode dar muito mais que 10%, que dê mais que 10%. Se a pessoa não pode dar nada e precisa da ajuda da igreja, que seja ajudada pela igreja por meio do dízimo daquelas outras pessoas que ajudam com fidelidade, com comprometimento, a comunidade eclesial. Então, essa é a dinâmica do dízimo. Nós não temos uma taxa, o 5º mandamento não fixa 10%, mas diz que todos os fiéis têm a obrigação de ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Depois, de modo igual, o Código de Direito Canônico, as leis, as normativas da igreja, de modo mais próprio. O cânon 222, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: os fiéis. Quem são os fiéis? Primeiro ponto. Fiel é todo aquele que é batizado na Igreja Católica, é aquele que participa da vida da igreja. Então, os fiéis, todos os fiéis, têm obrigação de socorrer às necessidades da igreja. Então, o primeiro ponto é isso. Não fixa uma taxa, mas diz que tem a obrigação de ajudar a igreja nas suas necessidades. Não podemos cruzar os braços, não podemos agir com indiferença. Temos obrigação de ajudar a igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para 1. O culto divino, ou seja, é graças à ajuda dos fiéis que podemos manter as celebrações sacramentais, o culto divino, o louvor a Deus. 2. Para as obras do apostolado, é graças à ajuda dos fiéis que a igreja pode estar presente no mundo, em missão, em apostolado, anunciando a boa nova, anunciando o evangelho, porque precisa dos recursos materiais para que isso seja feito. Só uma pessoa ingênua acreditaria que não se use recursos materiais para isso. É estritamente necessário, então, para prover o apostolado. 3, para a caridade, é graças à ajuda dos fiéis que esses bens podem ser distribuídos aos irmãos mais necessitados. E 4, para o sustento honesto dos seus ministros, ou seja, para a manutenção dos padres, bispos, em alguns casos dos próprios diáconos. É graças a essa ajuda da igreja, a ajuda dos fiéis, que nós podemos manter o culto, o apostolado, a caridade e o sustento dos seus ministros. Então, essa ajuda obrigatória de todos os fiéis visa esses 4 pontos. Pergunta: é obrigatório dar o dízimo em 10% de toda a minha renda? Bom, como nós já vimos, não há nenhuma normativa que fixe 10% na nossa ajuda à igreja. Então você não precisa dar 10%, você não precisa colocar uma taxa de 10%. O dever é ajudar a igreja. Aí sim, nós fiéis, temos o dever de ajudar a igreja, de colocar em comum aquilo que temos. E não de colocar a sobra, porque se a gente for pensar bem, nunca vai sobrar. A gente sempre vai achar algum lugar para direcionar aquele valor, aquele rendimento, aquele lucro. Nós não devemos dar à igreja uma ajuda de sobras, mas devemos dar à igreja a ajuda que ela precisa de modo justo. Se eu posso dar isso, é isso que eu darei. E com fidelidade. Eu dou agora, vou dar um exemplo que eu ouvi numa certa pregação de uma pessoa via internet. Uma pessoa chegou no balcão da secretaria, pegou uma nota de R$50 e falou assim: olha, está aqui então o meu dízimo para o ano inteiro. Essa pessoa era um comerciante muito bem sucedido naquela cidade. Será que R$50, sem querer julgar, apenas analisando de modo bastante simples, será que aquele comerciante tão bem sucedido na sua cidade, com R$50 que ele deu, seria o suficiente para prover a igreja ao longo de um ano?
Será que isso foi justo? Então, não é dar o que sobra, mas é dar à igreja aquilo que ela precisa e com justiça. Quem pode ajudar com mais, que ajude com mais. Quem não pode, que ajude com menos, ou que seja até ajudado pela própria igreja. A igreja de Cristo se manifesta de modo visível, inserida no mundo. A igreja não está flutuando sobre as nuvens. A igreja não é uma ideia, por isso ela não usa energia elétrica, por isso ela não usa água, por isso ela não usa meios de transporte, por isso ela não usa alimentação, por isso ela não usa materiais para o culto. A igreja não está flutuando nas nuvens. A igreja está inserida no mundo e ela usa desses recursos para se manter. Então nós acreditamos na igreja de Cristo, que está presente no mundo de modo visível, e presente no mundo, inserida no mundo, tem as suas necessidades. Então, por lei natural, é justo e é obrigatório que nós fiéis mantenhamos a igreja com tudo aquilo que ela precisa. É questão de justiça, já que a igreja está inserida no mundo, já que nós somos parte dessa igreja, nós devemos mantê-la naquilo que é necessário para a realização do culto, do apostolado, da caridade e para o sustento dos ministros. Afinal, se nós não fizermos isso, quem fará? Mas apenas um católico verdadeiro, apenas um cristão verdadeiro, entende que ele faz parte. O falso cristão ou o católico de nome, ele fala, isso não é comigo, eu vou ficar dando dinheiro para encher barriga de padre, para fazer isso, aquilo. Bom, quem pensa assim, já pensa com maldade, já pensa com malícia no coração, não quer ajudar, ele quer achar desculpas para justificar a sua injustiça. Então, é justo e é uma questão moral sustentar a igreja, manter o trabalho apostólico da igreja. Assim como nós, cidadãos, pagamos os nossos impostos e garantimos o sustento dos governantes, garantimos o sustento dos servidores públicos, com os nossos impostos nós garantimos o sustento das forças armadas. Ou seja, nós provemos no mundo aqueles que garantem o bem comum. Devemos muito mais prover aquela que garante a salvação das almas. Então, garantir o sustento da igreja, garantir o necessário para a sua missão, garantir o suficiente para o apostolado é um dever moral e nós devemos fazer isso. Se você pode dar 10%, dê 10%. Se você pode dar 20%, dê 20%. Se você pode dar 50%, dê 50%. Se você pode dar 2%, dê 2%. Se você não pode dar nada, dobre os seus joelhos e reze pela igreja, ofereça. Mas seja justo. Dê com justiça, não dê o que sobra. Mas, padre, a lei do dízimo está lá na Bíblia, está no Antigo Testamento. Nós não deveríamos, então, cumprir essa lei? Bom, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, nós encontramos a lei da circuncisão. E pergunto, quem é o homem na Igreja Católica que faz a circuncisão hoje? Nenhum. Lá na Bíblia também está escrito que deve-se oferecer em sacrifício animais no altar do Senhor. E eu pergunto, quantos carneiros, quantas pombas, quantos animais são sacrificados no altar do Senhor? Nenhum. A prática cultural mudou. As leis, elas foram revistas, elas foram atualizadas para o novo contexto. Assim também o dízimo. Como estava no Antigo Testamento os 10%, e de fato está lá, agora no Novo Testamento São Paulo vai dizer que os fiéis têm a obrigação de ajudar a igreja em todas as suas necessidades. Ou seja, não se fixa uma taxa, mas se pede que cada cristão, que cada católico, movido pela reta consciência, movido pela verdade, movido pela justiça, proveja o necessário para o sustento da igreja na sua missão, no seu trabalho. No caso do dízimo, a igreja assumiu como normativa aquilo que São Paulo disse em 2 Coríntios 9:7. Ajudai a igreja em todas as suas necessidades. Há mais alegria em dar do que em receber. Queridos irmãos e irmãs, nesses tempos de incertezas, nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que somos desafiados a novas respostas, não se esqueça que a comunidade cristã continua viva,
e precisa da sua ajuda. Se você é membro aqui da paróquia São João Batista ou da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Pereiras, não se esqueça de ajudar. A comunidade continua aí trabalhando pelo sustento dos pobres, mantendo suas necessidades, mantendo os ministros, mantendo o gasto com luz, água e tantas outras coisas, funcionários e tantas outras coisas. Então, nesses tempos que nós todos enfrentamos a dificuldade, não se esqueça também que a igreja está no mundo e também passa por necessidades. Por isso ela precisa da fidelidade nossa, da fidelidade de cada fiel para manter o seu trabalho sempre mais vivo. Deixo aqui o meu abraço às mães que oram pelos filhos e que pediram esse tema, e quero agora finalizar com uma pequena síntese de tudo isso e uma oração. Sintetizando, para que a gente grave bem na cabeça da gente. O dízimo na Igreja Católica não é dar 10%, não tem uma taxa fixa. Isso não significa que você tenha que dar menos, nem significa que você tenha que dar mais. Significa que você tem que dar aquilo que você pode na justiça e na verdade. Você deve prover a igreja em suas necessidades. Isso é lei, isso é obrigatório. Nós temos a obrigação de ajudar a igreja naquilo que ela precisa. Agora, com quanto? Isso só você pode dizer, só o teu coração pode dizer. Mas não se esqueça, a generosidade de coração alegra também a vida da igreja, alegra também o Senhor. Somente quem segue verdadeiramente o Cristo pode ser generoso de coração. Os mesquinhos, os mãos fechadas, aqueles que não partilham, não entenderam ainda a dinâmica da coisa. A partilha própria do cristão. Então, colocar em comum é agir como um cristão verdadeiro, e não só de nome. Então, você que nos acompanha e é do grupo de mães que oram pelos filhos, faça essa experiência. Se você ainda não ajuda a paróquia, não ajuda a sua comunidade, por que você continua de braços cruzados? Faça alguma coisa. Se você pode ajudar com 10%, ajude com 10%. Se você pode ajudar com 15%, ajude com 15%. Se você pode ajudar com 1%, ajude com 1%. Mas seja justo, seja fiel. A igreja conta com a tua presença efetiva, concreta, real. Conta com a sua participação, conta com a sua partilha. Somente assim nós conseguiremos manter a igreja nesse ritmo tão bonito de evangelização, de anúncio do reino, de propagação da presença de Cristo. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te oferecemos a nossa vida. Queremos nesse momento fazer um breve exame de nossa consciência. Quantas vezes, Senhor, nós agimos com mesquinhez? Quantas vezes nós achamos que a igreja não tem nada a ver com a nossa vida e que a gente pode levar a vida de qualquer jeito? Quantas vezes nós não nos sentimos igreja, membros de uma comunidade? Por isso queremos pedir perdão, porque cruzamos os braços, porque não fomos justos, porque demos a sobra. E pedindo perdão queremos nos comprometer contigo em agir com justiça e em sustentar a igreja naquilo que ela precisar. Daremos, Senhor, generosamente, de acordo com a nossa possibilidade. E pedimos que a tua Mãe, Maria Santíssima, interceda por nós e nos ajude a sermos tão fiéis quanto ela mesma foi. Salve Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom estudo a vocês, mães que oram pelos filhos. Espero ter contribuído minimamente com esta partilha sobre dízimo na Igreja Católica. Um beijo no coração. Rezem pelos filhos prediletos da Virgem Maria. Rezem pelos padres. Tchau, tchau. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor.